Fala pessoal, então, dando sequência aí aos nossos vídeos sobre política, né? A questão do que eu trabalhei no vídeo passado foi o governo do José Sarney. Agora eu tô menos tensa assim, era só um vídeo dar certo e agora vai fluir calmamente. Então a gente vai falar sobre o governo do Fernando Collor de Mello, que foi um governo bem polêmico, tá, galera? Eu vou explicar pra vocês, tudinho assim, resumidamente. Como eu tô explicando, são vídeos curtos. Eu tô bem mais séria, que eu geralmente costumo ficar um pouco mais descontraída, mas quando eu falo de política eu não consigo ficar muito... Eu fico preocupada em levar uma ideia errada ou de colocar as minhas impressões pessoais sobre esse assunto que eu acho importante, mas ao mesmo passo eu acho que eu tenho que ser neutra. Eu não posso tomar partidos, eu não posso... Entendeu? Eu tenho que manter uma postura neutra para que você consiga entender o que eu estou explicando, beleza? Então a gente vai falar sobre o Fernando Collor de Mello e envolve aqui a questão do Lula. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui sobre a questão da primeira eleição direta. Estou colocando aqui algumas fichinhas para poder eu ir me baseando e focando no que eu vou explicar. Então a primeira eleição direta vai acontecer entre o Collor e o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que a propósito ganhou as últimas eleições presidenciais aí. O que a gente vai ter? Vamos falar sobre manipulação de eleições? Vamos trabalhar esse assunto, que eu gosto de trabalhar sobre isso. O Collor, ele era um cara engomadinho, ele era bonito, assim, sabe? Tinha uma postura muito, vou colocar assim, eloquente. Um cara que parecia ser... Ele era ex-governador do estado de Alagoas e tinha o título ali de caçador de marajás. E a mídia apostou todas as fichas nesse cara boa pinta, assim, boa praça, né, como diziam antigamente. Como se fosse um novo nome para a presidência. No último debate, e tem inclusive um documentário que eu costumo passar para os meus alunos, eu gosto muito de trabalhar ele porque eu acho ele bacana. É da BBC, vou fazer aqui um comentário sobre, acho que no YouTube tem esse vídeo ainda. É da BBC, ele é da década de 90 e é muito além de Cidadão Kane, e ele fala sobre a Globo. Ele fala sobre a manipulação, a trajetória de manipulação da Globo ou da mídia em relação às questões políticas. E isso se enquadra bem no finalzinho desse documentário, falando sobre como que se deu as eleições e como que se deu a vitória ao Fernando Collor de Mello. Eu, longe de mim querer aqui levantar a política de apoiar o Lula, ou falar que ele é o bonzinho da história no início de 90 ali nas eleições. Mas, de fato, o que aconteceu é que era notório uma manipulação da mídia para que o Fernando Collor, naquele momento, se tornasse o presidente da República. Havia um interesse muito grande nisso. Como eu já falei para vocês, ele era engomado, ele não era um cara populista, ele não tinha aquela aproximação com o povo. Então, haviam mecanismos ali, inclusive dentro dos debates, de arregaçar, amarrotar um pouco a camisa dele para que ele parecesse um pouco mais humano, um pouco menos engomado, né? Espirrar, borrifar água para parecer que ele estava suado, que ele estava mais próximo a uma figura de uma pessoa próxima à população, enquanto eles não queriam a figura do Lula como um representante ali. Então a gente vai ver no debate, principalmente a manipulação de melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Isso me lembra alguma coisa, mas deixa pra lá. Então a gente vai perceber que houve uma manipulação da mídia, e principalmente por questões de não haver internet, não haver outros meios das pessoas se informarem, apenas os jornais, apenas o que estava ali para eles era o que era mostrado na televisão, na rádio ou no jornal impresso. As pessoas compraram a questão do Collor se tornar o cara certo para assumir a presidência. Então ele, sendo o ex-governador de Alagoas, disputou com o Lula e venceu as eleições presidenciais e foi o primeiro presidente eleito realmente de forma democrática desde a década de 60. Nós já trabalhamos aí, vimos que houve o período de regime militar, depois houve o governo do Sarney, que na verdade nem eleito foi. Quem foi eleito foi o Tancredo Neves, mas devido ao seu falecimento, quem assumiu foi José Sarney. A gente viu a catástrofe que foi ali o governo do José Sarney. A gente vai então ver o Lula e quais eram
Desculpa, o Lula e o Collor, e dentro das promessas de campanha do Collor, ele prometia o quê? O fim da inflação, que era uma coisa que estava pegando na vida dos brasileiros, estava pegando na vida da dona de casa, estava pegando na vida do trabalhador, que não conseguia abastecer, não conseguia se alimentar bem, a distribuição de renda no Brasil não estava acontecendo da forma que deveria acontecer, havia muita desigualdade social, havia um clima realmente não satisfatório. E geralmente quando acontece isso, acontece a necessidade de um salvador da pátria, alguém que vai resolver todos os problemas. E o Collor aparecia como esse cara engomado, que tentavam aproximar ele entre o engomado e o cara que poderia ser o salvador da pátria, e o Collor foi realmente eleito e conseguiram ali manipular as eleições da forma mídia, vetar determinadas coisas ou aparecer só o que ela queria para poder colocar ali a figura do Fernando Collor como o cara certo para assumir a presidência. E de fato ele assumiu. Ele prometia na sua campanha o fim da inflação e a modernização da economia, criando aí uma forma nova, principalmente com um viés neoliberal, que seria o quê? Abrir o Brasil, abrir a possibilidade de empresas estrangeiras vir, a possibilidade de não inchar tanto, não inflar tanto o Estado, permitir talvez a questão do... Vamos lá, como é que eu posso dizer isso? Tentar fazer com que houvesse mais concorrência, vindo empresas estrangeiras se instalando aqui e tudo mais. Esse plano deu certo? Bom, gente, vou falar para vocês que não. Como a gente sabe, eu já vou antecipar para vocês, a gente já falou isso em aula, o governo do Fernando Collor foi um fiasco, principalmente porque houve denúncia de corrupção por uma pessoa que seria muito provavelmente, né, que seria o seu irmão caçula, o Pedro, que faleceu pouco tempo depois, no ano de 94, por questões de saúde mesmo. Ele teve um problema, se eu não me engano, foi um câncer na pele e depois tomou a região do cérebro também. Bom, enfim, eu vou falando aqui sobre a trajetória do governo do Fernando Collor de Mello. Ele assumiu em março de 1990 e havia a intenção de um programa de estabilização da economia. E o nome desse plano não poderia ser diferente, Plano Collor. E o que esse Plano Collor tinha como objetivo? Qual era o foco dele? Bom, dentre umas coisas, ele teve uma brilhante ideia de confiscar confisco monetário de contas correntes e poupança, congelamento de preços e salários. Bindá, eu não entendi essa questão aí do confisco de salário, confisco de contas correntes e poupança, você falou isso mesmo? Exatamente. Isso quer dizer que se você tivesse um dinheiro no banco, esse dinheiro seria preso, travado, você não poderia sacar esse dinheiro num plano de 18 meses. Imagina o desespero das pessoas que realmente venderam, às vezes, durante a semana ali as suas casas, venderam seus patrimônios, compraram determinadas coisas, e aí essas pessoas acabavam desesperadas porque não poderiam movimentar esse dinheiro apenas 18 meses depois. Então as pessoas ficaram enlouquecidas, elas perderam tudo, perderam estabilidade. Teve pessoas que foram à falência. Foi uma situação assim catastrófica, porque no Brasil a gente sabe que a questão da corrupção é uma questão de longa data. Só que uma coisa é você ouvir o dinheiro público ser desviado, né? Corrupção, de dinheiro que não é de ninguém. Nós estamos acostumados a ouvir em bilhões, milhões, mas é um dinheiro que, aspas, não tem um dono. Na verdade, são os nossos tributos, são os nossos impostos, mas quando atingem diretamente R$5 está na sua conta, meu amor, a coisa muda de figura. E foi isso que aconteceu. Quando confiscou as contas correntes e as contas poupanças de brasileiros, das pessoas, da população de uma forma geral, o pessoal ficou ensandecido, sem contar na questão da inflação e na questão do que voltou a crescer, mesmo com esse plano Collor que não deu certo, não teria como dar certo. O congelamento dos preços, eu falei para vocês, inclusive quando eu expliquei o governo Sarney, que foi um fiasco, não deu certo lá e não daria certo novamente no governo do Collor. Então, esse plano, a princípio, assim, mostrou, olha, vamos tentar respirar, mas novamente caiu a inflação,
em cima da população brasileira e as coisas desandaram novamente. Mas não foi esse o grande problema. O grande problema foi a questão da suspeita de corrupção de ministros, de pessoas ali ligadas, quem frequentava a casa da Dinda. Havia, inclusive, umas denúncias muito pesadas, inclusive com o uso de magia negra, a questão do uso de drogas. A denúncia foi pesada e foi feita pelo irmão mais novo do Collor, que era o Pedro Collor. O Pedro ele denunciou esse esquema de corrupção que envolvia inclusive o tesoureiro, o PC Farias, que, se eu não me engano, pouco tempo depois, ele e a namorada dele faleceram de forma muito estranha. Houve um assassinato, mas ali parecia que houve um crime, né, passional, que a mulher teria matado ele. Ninguém comprou muito essa ideia, inclusive o laudo pericial mostrou que não teria como ela ter se matado e ter matado o PC Farias e ter se matado também. Então ficou uma coisa muito sombria, uma coisa muito pesada em relação ao governo Collor. E aí, por conta disso, a denúncia... inclusive, a denúncia que foi feita por Pedro Collor foi na revista Veja, entendeu? O que acontece? Todo esse burburinho, toda essa questão voltada no governo do Fernando Collor de Mello vai causar a sua saída do governo através do impeachment. Ele foi o primeiro presidente a ser impeachmentado no Brasil. E isso muito pela comoção dos jovens nas ruas. Muitos jovens saíam de roupas pretas. Isso eu me lembro, eu era muito criança, assim, eu tinha 6 anos, mas eu me lembro que eu ligava a televisão e a televisão aparentava, assim, a mídia mostrava, assim, olha o movimento dos jovens, estudantes da Uni, pessoas pintando a cara de verde e amarelo, roupas pretas, e queriam e pediam o Fora Collor. Então esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas, e é na intenção realmente de tirar o Collor do poder. Eu acho bacana quando as comoções populares, quando a população vai à rua, né, e consegue ser atendida e consegue ter os seus pedidos ali, o seu pedido por democracia, por ser ouvido, atendido. Isso aconteceu de fato, o Collor foi afastado do governo e a gente vai conhecer uma outra figura que foi importante e de fato ele sim conseguiu estabilizar a nossa economia. E o governo dele, eu vou dizer que foi breve, mas foi muito tranquilo, que foi o governo do Itamar Franco, o seu sucessor. Ele era o seu vice, ele assumiu, era um senhor tranquilo, assim, ele criou o Plano Real, mas eu só vou falar isso no próximo vídeo. Eu vou encerrando aqui falando que o governo do Fernando Collor não atingiu o que ele queria, mesmo com ideais neoliberais e tudo mais, ele acabou sendo travado. Hoje ele é político ainda, se não me engano ele é senador, mas ficou marcado na história assim de forma vergonhosa como o primeiro presidente a ser impeachmentado no Brasil por questões de corrupção e principalmente pelo confisco, né, que deixou todo mundo assim estarrecido, falido, depressivo. As pessoas realmente não queriam ter o seu dinheiro, o suor do seu trabalho, ou às vezes o dinheiro de uma vida inteira retidos pelo presidente da República, que foi o que aconteceu. Essa medida realmente caiu por terra aí e fez o governo só desandar. Então, eu vou ficando por aqui. Então, vai para o próximo vídeo para poder você entender, então, como é que foi o governo do Itamar Franco e o do FHC, que eu vou colocar ali um vídeo curto com os dois governos, assim, um compacto dos dois governos para vocês. Falou?